Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, técnico do Zenit fala de Luiz Henrique no Mengão. Luiz Henrique entrega acerto com Flamengo. Mengão sonda português Fábio Silva. Fla quer centroavante da Argentina? City tenta o astro sub-15 do Fla e cresce a campanha hashtag Fora Boto. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão, notícias do mercado da bola rubro-negro. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Quer camisas oficiais do Flamengo, como essa lindíssima retrô aqui do Mengão? Vá no nosso YouTube Shop. Nosso YouTube Shop você compra roupas oficiais do Flamengo com os melhores preços e melhores condições de pagamento. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Campanha hashtag Fora Boto cresce de uma forma enlouquecedora no Twitter, nas redes sociais, né, meus amigos? De novo, né, o Boto fez coisas boas no Flamengo? Fez. Não vaza tudo o tempo todo agora, né, como vazava na administração passada, tem coisas mantidas em sigilo, né? As informações não vazam. Que mais? Não sei o que mais. Né? Basicamente, isso é o bom do Boto. Né? Agora, dirigir o futebol do Flamengo, meus amigos, não tem a menor condição. O Boto, aqui no Benfica, era um scouter, era chefe do scouter. É importante, uma negociação dos jogadores, ele sabe. Não, não, não. O scouter não negocia jogador. O scouter ele traz soluções para os treinadores e para os gerentes de futebol para montar o elenco, né? Ele não participava de negociação no Benfica. Ele, quando trabalhou aqui no Benfica, ele não participava de negociação. Depois que ele passou para o Shakhtar Donetsk, ele ainda fez essa posição, não era ele que negociava, não sei se depois foi promovido e passou a negociar. E no clube croata lá, que inclusive o carro dele tomou 7 tiros antes dele sair, aí sim, ele era diretor de futebol. Então, cara muito pequeno para a cadeira que o BAP idealizou para ele. É óbvio que ele é o cara errado, né, no lugar errado, né? Enfim, também não tem a dimensão do tamanho do Flamengo, e o Flamengo sofre aí, né, com esse erro do BAP, que não gosta de admitir os seus erros, né? A vaidade do BAP pode fazer com que o Flamengo tenha aí um prejuízo, né? Eu acho que o BAP sabe das coisas, tem boas ideias, mas às vezes o ego dele é maior do que realmente o amor dele pelo Flamengo. E a manutenção do Boto é isso aí. De novo, o Boto também tem o mesmo perfil. Boas ideias, conhece de futebol, sabe, mas na hora de colocar em prática, meus amigos, um terror. Um terror. Por falar em terror, meus amigos, o Flamengo vem sendo assediado aí de uma das joias da base, as joias da coroa do Sub-15, né? Dessa vez é o Manchester City que tenta a contratação, talvez, da nossa maior joia, que é o Cauã Pavuna. É isso mesmo. Esse garoto é muito bom de bola. O City está tentando o jogador e o Arsenal também está de olho no jogador. Ou seja, meus amigos, sub-15, os caras estão indo agora em cima dos sub-15 do Flamengo. Eu espero que o Flamengo esteja aí diferente do que fizeram aí com o Ryan Roberto, que tiveram que vender às pressas para não perder de graça. Espero que o Flamengo esteja aí com um plano montado para a vida do jogador, né? A família do Pavuna está na Europa visitando vários centros de treinamento, diz a Sport Winners inglesa. City e Arsenal avançam aí
para disputar o Pavuna. Ou seja, ele está escolhendo aí onde ele vai jogar no futuro. Essa que é a grande verdade, mas que o Flamengo consiga, pelo menos, se não conseguir segurar o jogador, que consiga aí um dinheiro à altura do talento que ele tem. É isso que eu espero. E você, meus amigos, o que você faria aí em relação a isso? Meus amigos, Mauro César trouxe que o Flamengo quer um centroavante que joga no futebol argentino, né? Seria o David Romero? O David Romero está muito próximo aí de um acerto com o Parma, tá aí alguns jogos sem jogar pelo Tigres da Argentina. Pode ser aí que seja o David Romero, o nome dele sempre teve associado lá na Argentina ao Flamengo, né? Um centroavante. Teoricamente aí falam que uma negociação por ele giraria em torno aí de 5 milhões de euros, o Flamengo sempre paga mais caro, né? Eu nem comentei aqui, saiu o balanço, o Flamengo pagou 6 milhões de euros pelo Andréu, o goleiro, né? O goleiro de um time de segunda divisão aqui de Portugal. Eu queria até depois confirmar isso no balanço, que eu acho um absurdo. Então, pode ser o David Romero, pode ser qualquer outro jogador aqui. Acho que o Mauro César via batendo muito forte aí. A galera acabou soltando essa notícia para ele que na Argentina o Flamengo busca aí um centroavante na Argentina. Eu digo para vocês, por que esse nome não é o nome do grande talento? Porque acho que aí na alçada superior entre Boto e Pedrinho, entre Bapo e Pedrinho, né, está combinado que o Flamengo pagará 30 milhões de euros em janeiro pelo Caio Jorge. Então, acho que esse cara da Argentina viria, ainda mais se de fato o Alacian seja vendido nessa janela. O Bragantino tem interesse aí no Alacian, o Flamengo comprou 30% do Alacian. Então, se essa jogada o Alacian for vendido, o Flamengo talvez compre esse centroavante, que é um cara para compor elenco, né? Para dar continuidade aí na possibilidade do Flamengo ter o nome. Eu acho que o David Romero pode ser esse nome, né? O Parma pode ter chegado forte para tentar a contratação do jogador. O Parma, não sei nem se está na Série A do futebol italiano. É óbvio, jogar na Europa é o sonho de todo jogador, então pode ser que isso tenha enrolado também. Aliás, o Boto, né, para enrolar a negociação, é um cara que tem especialidade nisso. Meus amigos, outro nome que apareceu na imprensa internacional é o nome do centroavante português Fábio Silva. É isso mesmo, meus amigos. Fábio Silva, né, segundo a imprensa alemã, pode vir a ser jogador do Flamengo. É isso mesmo, né? O que diz a imprensa alemã é que o jogador pode estar sendo transferido depois de um ano jogando pelo Borussia Dortmund sem muito sucesso. E o Flamengo fez uma sondagem ao Borussia Dortmund da situação do jogador, né? Lembrando, né, o Fábio Silva é jogador do Borussia, jogador português. O Borussia Dortmund pagou ao Wolverhampton algo em torno de 22,5 milhões de euros na sua compra, né? E pode ser, segundo a imprensa alemã, que o jogador Fábio Silva possa vestir o manto sagrado rubro-negro, segundo a imprensa alemã, né? Lembrando, o jogador não é um jogador jovenzinho, ele nasceu em 2022, né? Tem 24 anos, é, jogador do Futebol Clube do Porto, fez um jogo pela seleção de Portugal, apenas um jogo pela seleção de Portugal, né? E tem aí, nesse momento, a sua vida associada, tem contrato com o clube alemão, né?
Flamengo pode ter feito aí, de novo, 22,5 milhões de euros o Borussia pagou ao Wolverhampton em 2025, né? E o futebolista português não deu certo. Pode ser que o Flamengo possa ser uma alternativa, mas existem outros clubes também interessados no jogador, né? Então, é uma ideia aí desse jogador poder ou não vestir o manto sagrado rubro-negro. Acho ele caro, né? Acho ele caro, né? A não ser que ele passasse a ser, entre aspas, aí a grande contratação para o Flamengo. De novo, eu acho que para centroavante, o Flamengo vai contratar um jogador médio, para trazer Caio Jorge no ano que vem, né? Meus amigos, e Luiz Henrique, hein? E Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, segundo informações, já entregou a casa dele na Rússia, está morando num hotel, já entregou carro também, né? Louco aí para vir para o Flamengo. E, segundo algumas pessoas, ele está próximo a alugar uma casa em Vargem Grande, perto do centro de treinamento do Flamengo, né? Ao mesmo tempo, meus amigos, os russos não mostram absolutamente nenhuma intenção clara de ceder o Luiz Henrique. O técnico Sermei Semak foi entrevistado e perguntado sobre uma possível saída de Luiz Henrique. Ele respondeu o seguinte: não há nada específico sobre Henrique, nenhuma proposta está na mesa. Ele está recuperando a forma. É um jogador importante para nós, que marcou alguns gols muito importantes no final da última temporada. Disse Semek, citado pelo Championship. A nova temporada de Henrique, de 25 anos, ele entrou em campo em 2 partidas e não marcou nenhum gol, né? Ele entrou no segundo tempo, na estreia do Zenit no Campeonato Russo, e no primeiro jogo da Copa da Rússia foi titular até os 66 minutos do primeiro tempo. Teve homenagem lá com os 50 jogos com a camisa do Zenit, né? Enfim, no Instagram do Luiz Henrique você só vê coisa do Zenit. Então, meus amigos, vou te dizer, há 2 temperaturas aí do Brasil, dizendo que ele está muito próximo de acertar com o Flamengo, e a da Rússia, que é uma temperatura que diz que não há absolutamente nada em relação ao Luiz Henrique. Tá certo, eles estão com 13 estrangeiros no elenco nesse momento, o máximo é 12, o 13º é um jogador do Azerbaijão, que teoricamente não é considerado estrangeiro. A cota de estrangeiro está lotada, de fato, e o Zenit está sem possibilidade de contratar novos jogadores estrangeiros. Então, eu acho que a saída do Luiz Henrique não é uma saída de todo mal, porque abre a possibilidade do Zenit estar trazendo novos jogadores também. E você, meu amigo, você acredita na ida do Luiz Henrique? Escreva aqui nos comentários, sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.